Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a quarta videoaula da disciplina EDM 0445, Metodologia do Ensino de Educação Física 1. É um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade de São Paulo. O tema dessa videoaula é Currículo Desenvolvimentista. Em função do tamanho da discussão, nós dividimos essa videoaula em duas partes. Nesta abordaremos a primeira parte, esboçando rapidamente o modelo teórico desenvolvimentista de David Gallahue, e na videoaula seguinte daremos continuidade à organização e desenvolvimento da prática pedagógica. Pois bem, e o objetivo desta e da próxima videoaula é que você reconheça as especificidades da teoria curricular desenvolvimentista. Mas, como você sabe muito bem, apenas a assistência à videoaula é insuficiente. É fundamental a leitura da bibliografia indicada, a participação na aula presencial e a realização da atividade seguida da discussão, conforme temos feito nas últimas semanas. Para a organização desta videoaula, nós tomamos como referência dois trabalhos publicados em língua portuguesa pelo professor David Gallahue e as pessoas que com ele têm colaborado. Neste livro, Compreendendo o Desenvolvimento Motor, e também nesse livro, Educação Física Desenvolvimentista para Todas as Crianças, o professor David Gallahue apresenta um modelo teórico possível de desenvolvimento motor. Existem outras concepções, existem outros modelos teóricos. O modelo teórico é aquele sobre o qual nós nos assentamos para a realização do trabalho pedagógico ou para a realização das pesquisas acerca do desenvolvimento motor, do controle motor, da aprendizagem motora. E é fundamental que nós consideremos aquilo que o professor David Gallahue considera como desenvolvimento motor. Para ele, o desenvolvimento motor revela-se por alterações no comportamento motor. Na perspectiva aqui adotada, que por sua vez fundamenta a educação física desenvolvimentista brasileira, o desenvolvimento motor nada mais é do que uma mudança qualitativa na maneira como nós lidamos com as habilidades motoras, na maneira como nós empregamos as habilidades motoras para a solução dos problemas que se apresentam, seja no campo esportivo, seja no campo da vida social, seja no campo recreativo. E como vocês sabem, nesta teoria desenvolvimentista são adotadas três categorias de movimento: movimentos de equilíbrio ou estabilizadores, movimentos manipulativos e movimentos locomotores. Correr, saltar, saltitar, equilibrar-se, equilibrar-se num pé só, equilibrar-se na situação invertida, puxar, empurrar, receber, arremessar. Todas as habilidades motoras que nós conhecemos, todas as habilidades motoras que estão inseridas nas práticas corporais, elas podem ser categorizadas como estabilizadoras, como manipulativas ou como locomotoras. Em inúmeras práticas corporais, estas habilidades motoras também aparecem de forma combinada. Então é possível pensar em algumas práticas corporais que empregam as três habilidades motoras, as três categorias de movimento, e assim como é possível pensar em práticas corporais, é possível que aconteçam práticas corporais onde se combinem estabilizadores e manipulativos, manipulativos e locomotores, estabilizadores e locomotores. Bom, e um aspecto que caracteriza essa teoria desenvolvimentista é a identificação de fatores que interferem no desenvolvimento motor. Na visão de David Gallahue e seus colaboradores e colaboradoras, há elementos biológicos, também chamados hereditários ou genéticos, há elementos ambientais e há também as tarefas que todos nós somos desafiados e desafiadas a realizarmos ao longo da vida. Os fatores biológicos, como vocês sabem, eles são herdados e sobre eles temos pouca influência. Os elementos do ambiente interferem bastante, uma vez que, a depender do ambiente mais favorável ou do ambiente menos favorável, nós alcançaremos patamares mais elaborados ou menos elaborados, mais especializados ou menos especializados de desenvolvimento motor. Assim como as tarefas. Considerando o encorajamento, considerando o apoio, considerando a adequação da tarefa, nós seremos estimulados, ou seja, teremos condições de alcançar patamares mais elevados, menos elevados, mais especializados ou menos especializados de desenvolvimento motor.
E a fim de explicar como funciona esse processo, os autores conceberam esta representação. Como vocês sabem, a ampulheta é um instrumento que já foi bem utilizado para calcular o tempo. E, na maioria das vezes, a ampulheta era preenchida com areia. A inversão da ampulheta, ou seja, tendo aqui imaginemos que a areia está na base da ampulheta, invertendo a ampulheta, a areia começaria a escorrer para aquela que se torna a base. Este modelo ele é bastante explicativo e ele atualiza um outro modelo em formato de pirâmide que estava presente na literatura até os anos 80. Neste modelo da ampulheta, a ideia que se tem é que a fase motora reflexiva é a base da fase motora rudimentar, que por sua vez é a base da fase motora fundamental e que por sua vez é a base da fase motora especializada. Aqui você já tem uma explicação muito importante, ou seja, na teoria do desenvolvimento motor de David Gallahue e seus colaboradores e colaboradoras, é impossível alcançar a fase motora rudimentar sem passar pela reflexiva, é impossível alcançar a fase motora fundamental sem passar pelas anteriores, é impossível alcançar a fase motora especializada sem passar pelas precedentes. Isso significa, nesta teoria, que há condições biológicas, num primeiro momento, muito fortes, sobretudo na fase motora reflexiva e na fase motora rudimentar, e estas condições elas são enriquecidas com o ambiente, com a tarefa na fase motora fundamental e na fase motora especializada, e este conjunto de condições determina o que uma criança consegue fazer, ou seja, as possibilidades de realização motora de uma criança a depender da sua faixa etária, a depender das condições do ambiente, a depender das tarefas que ela vem realizando. É fundamental levar em consideração esta ideia quando nós pensamos no trabalho do professor e da professora de educação física, ou professores e professoras responsáveis por esse trabalho, no momento em que nós consideramos que a nossa função principal está em produzir um ambiente rico o suficiente para preencher de areia as fases adequadas, conforme as fases adequadas, e nossa função está também em propor as tarefas de maneira adequada, considerando a hereditariedade, ou seja, considerando o amadurecimento, a faixa etária das pessoas e considerando também aquilo que o ambiente proporciona. Então, traduzindo em miúdos, para crianças bem pequenininhas, crianças na fase motora reflexa, um certo tipo de ambiente pode ser bastante estimulador do ponto de vista do desenvolvimento motor e determinadas tarefas. Para crianças da fase rudimentar, que já venceram aqueles primeiros desafios apresentados pela sobrevivência, etc., para crianças da fase motora rudimentar, entre 1 e 2 anos, nós poderíamos pensar em um outro tipo de ambiente, mais rico do ponto de vista da oferta de desafios, mais estimulante, e também organizar algumas tarefas mais adequadas para essas crianças. Na fase motora fundamental, e aqui nós já temos no nosso sistema educacional as crianças naquela etapa da educação infantil, da creche e da educação infantil, da chamada creche pré-escola, e do começo dos anos iniciais do ensino fundamental, nós temos aqui 3 momentos importantes. As crianças são, em alguma medida, biologicamente, estamos sempre falando daquelas crianças com um nível de desenvolvimento entendido nessa bibliografia, entendido nessa teoria como normal, ou seja, as crianças são capazes de realizar as habilidades motoras de andar, correr, saltar, saltitar, arremessar, receber, equilibrar-se num pé só, equilibrar-se de forma invertida, ou seja, estão ainda numa forma inicial, no estágio inicial dessas habilidades motoras. Na medida em que elas são desafiadas, elas vão atravessando deste estágio inicial para o estágio elementar e mais adiante do estágio elementar para o estágio maduro, e aí cada vez mais o ambiente e as tarefas
o encorajamento, o desafio adequado, a proposta correspondente à faixa etária, etc. Ou seja, cada vez mais a tarefa e o ambiente exercem um papel fundamental. Basta ver, né, que aqui o balde que joga areia dentro da ampulheta, ele está aqui aberto, a gente pode, né, depositar bastante areia nessa ampulheta. E na medida em que estas crianças alcançam o estágio maduro da fase motora fundamental, elas teriam toda a condição para desenvolver-se de forma especializada, e esse desenvolvimento de forma especializada também atravessa 3 estágios: o transitório, o de aplicação e o de utilização permanente. E estas crianças, ainda de 7 até a idade adulta, elas se tornariam cada vez mais competentes do ponto de vista motor, seja nas atividades do cotidiano, seja nas atividades de lazer, que obviamente incluem as do cotidiano também, e seja no mundo esportivo. Pelo menos é o que registra a teoria desenvolvimentista de David Gallagher e seus colaboradores. Mas esta proposta teórica tem ainda mais um aspecto que nos parece muito interessante de ser abordado. Para ele e elas, né, elas e eles, os seus colaboradores, por volta dos 20 anos, com a inserção no mercado de trabalho, e obviamente ele está falando da juventude estadunidense, no momento da inserção na atividade de trabalho, aí nós temos um empobrecimento da variação das tarefas, da variação do ambiente, né, do estímulo do ambiente. Na visão desses autores e autoras, até os 20 anos, a criança e o jovem teriam muita condição de experimentar desafios motores variados, diversificados. Então, a partir do momento em que a inversão da ampulheta, ou seja, toda aquela areia que foi depositada ao longo da vida, toda aquela areia, ela passa a escorrer para aquele que seria o espaço, né, debaixo da ampulheta, é o espaço vazio, há 2 filtros importantes. Então, um primeiro filtro seria o da hereditariedade, lembrando o componente biológico dessa teoria que é fundamental, e nesse filtro, a depender da probabilidade de desenvolvimento de alguma doença hereditária, esse filtro teria a sua tela com uma densidade maior ou menor, mas em compensação, algumas pessoas, nesta teoria, elas, em função do seu estilo de vida, ou seja, pessoas que mesmo a partir dos 20 anos se mantêm experimentando, vivenciando, realizando práticas corporais ou situações do cotidiano que implicam na mobilização e no recurso das habilidades motoras, este estilo de vida também ofereceria um filtro mais vazado, né, mais aberto ou menos aberto. Então, a ideia desta teoria é que nós possamos, enquanto educadoras e educadores, ou mesmo familiares, que nós possamos proporcionar às nossas crianças e jovens ambientes motores ricos o suficiente e desafios motores, tarefas motoras adequadas, de tal maneira a preencher, a rechear de areia, o que eles chamam de recheio da vida, rechear de areia as mais variadas ampulhetas. Muito bem, esta teoria, ela, como vocês verão na aula presencial e na aula seguinte, na videoaula seguinte, essa teoria ela é a base para a teoria desenvolvimentista mais conhecida pela educação física brasileira. Então, é importante que nós consideremos estes conceitos como conceitos básicos para pensarmos o currículo desenvolvimentista, conceitos básicos para pensar que tipo de atividade nós devemos proporcionar aos bebês e às bebês, que tipo de atividade nós devemos proporcionar às crianças, que tipo de atividade motora, né, pensando na teoria desenvolvimentista, nós devemos proporcionar
aos jovens e adultos e adultas, idosos e idosas que frequentam a educação básica. Lembrando que na visão desses autores e autoras, o desenvolvimento motor ele dura a vida toda. Lembrando que na visão desses autores e autoras não existe um desenvolvimento motor em separado do desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento afetivo. Lembrando que na visão desses autores e autoras, a educação é um processo de enriquecimento, ou seja, de preenchimento com o recheio da vida, de preenchimento da ampulheta de todas as pessoas com as quais nós possamos trabalhar. Ficamos por aqui por hora, nos encontramos na próxima quarta-feira pela manhã. Espero, sinceramente, que vocês tenham um bom período de descanso e aproveitem o feriado com as pessoas que vocês curtem, que vocês gostam, seus familiares, amigos, amigas, né, e outros colegas com os quais vocês possam interagir. Fiquem bem, se cuidem muito. Até lá!